Ainda de pé. Still standing. Abra comigo a sua Bíblia, por Open your gentileza. Bibles with me No primeiro livro das Crônicas de Israel. to 1 Chronicles of Israel. Primeiro livro das Crônicas, 1 Chronicles, capítulo de número 12, chapter 12, verso de número 32. verse 32. Eu vou falar nessa noite I want to speak tonight sobre discernindo os tempos, about discerning the times, a igreja the church, e o relógio profético de and God's Deus. prophetic clock. Primeiro livro das 1 Crônicas, Chronicles, capítulo de número 12, verso chapter 12, verses 32. 32. Diz assim a palavra de Deus: This says the word of God. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Eu vou ler uma outra versão. I'm going to Continue read another version, acompanhando comigo. another translation. Please follow Você que along. tem a sua Bíblia em inglês You também have your Bible acompanhe. in English as well. A minha outra versão diz assim: My other translation E dos says, filhos de Issacar, 200 de seus chefes, de mão direita, no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos que seguiam as suas ordens. Tome seu assento. you may be seated. Eu vou falar sobre discernindo os tempos, I'm going to be speaking on discerning the times, a igreja e o relógio the church and God's profético de Deus. prophetic clock. A primeira coisa que eu preciso The first thing I must mencionar com você nessa noite, mention with you all tonight falar para você, é que is that Deus God não perdeu o controle. did not lose control. Deus não perdeu o controle da situação God has not lost control over the em situation momento nenhum. in no moment at all. Deus não está sentado no trono God is not seated on the throne de braços with his cruzados, arms crossed, apenas observando o que just está observing acontecendo na all that is terra. happening on earth. Deus tem os seus meios, God has his middle ground seus meios de trabalhar com o ser humano. of how he knows how to work with human beings. E uma das coisas e uma das formas que Deus trabalha com o homem And one of the forms that God works in man é no meio da dificuldade, is in the middle of difficulties. é no meio do aperto, It's in the middle of pressure é no meio das provas, or persecution, trials, das crises. crises. Uma dificuldade faz com que o homem A difficulty, se aproxime mais de Deus. a difficult situation will make a man approach God more. Entenderam isso? Digam amém. If you understand this, say amen. O texto de 1 Crônicas, capítulo 12, The verso text in 32, 1 Chronicles chapter 12 verse 32, ele nos apresenta os filhos de Issacar, it introduces us to the sons of Issachar, homens que tinham entendimento profético dos tempos, men who had prophetic understanding of time, homens que olhavam para os tempos, para o céu, men that would look up to the skies in heaven, e podiam profetizar e determinar o que estava por and vir. they had the ability to prophesy and know the times in which they were living Eu in. não estou falando da natureza das estações do tempo, I'm not talking about the nature of the seasons they were living. primavera, verão, outono e inverno. Summer, fall, winter, spring. Eram homens que tinham habilidade de interpretar It was men that had the abilities to interpret e prever o que estava por acontecer. and prevail what is to come. Os filhos de Issacar, eles tinham o que a Bíblia chama de o entendimento dos tempos. The sons of Issachar had the understanding of times. Esses homens, esses filhos de Issacar, These men, these sons of Issachar, eles eram descendentes de Issacar, vindo da quinta linhagem do filho de Lia com Jacó. they were descendants of Issachar, the fifth son of Leah with Então a Jacob. tribo de Issacar, ela é destacada por possuir homens que conseguiam ler o tempo.
So the tribe of Issachar is described as being understanding of the times, Ou seja, homens com discernimento meaning that they had discernment espiritual. and spiritual discernment. Homens com discernimentos não apenas espirituais, Not just spiritual discernment, however, mas homens que possuíam a estratégia but men that had strategic de agir na hora certa. methods to act on the right times. Eles eram profetas do They were tempo. prophets of the time. E aqui eu quero trazer, antes de continuar essa And mensagem, before continuing this message, falar para você I want to mention to you que sobre tudo que nós temos buscado do Senhor, that out of everything we have sought from God, eu creio numa igreja I believe in a church avivada, that is revived, cheia do poder de full of the Deus, power of God, povo alegre, a joyful people, povo feliz, a people that is povo que rejoicing, busca a Deus com o coração aberto. that seek the Lord with open heart. Mas Eclesiastes capítulo 3, But Ecclesiastes chapter 3 ele diz que existe tempo para tudo debaixo do céu. says that is a determined time for everything under heaven. Tempo para abraçar, Times to rejoice tempo para deixar de abraçar. and times to also take Tempo back. para tudo. Time for everything. E se nós temos a percepção da Bíblia, And if we have the biblical se nós perception, somos servos de Deus, if we are true servants of God, homens e mulheres de men and Deus, women of God, e vivemos uma vida espiritual, and live a spiritual life, nós precisamos entender we must understand que há tempo para tudo. that there is time determined Eu quero dizer for aqui everything. para nós I nessa want to noite, mention tonight for all of us é tempo para nós olharmos para as estações. that it's time for us to look at the seasons. E quando eu estou falando estações, não são estações da natureza, And I'm not talking about seasons of nature mas that são we see, estações but espirituais, spiritual e seasons, determinar o que devemos fazer, and como determine devemos how we agir, must act, como devemos proceder nessa how we hora. must proceed in this Se é time. tempo de comprar, If it's time to buy, se é tempo de if vender, it's time to sell, se é tempo de viajar, if it's time to take a se é flight, tempo de acumular if riqueza, it's time to store up se é treasure, tempo de gastar, if it's time to spend, se é tempo de se alegrar, if it's time to ou rejoice, se é tempo de if chorar, it's time to cry, tempo de prantear, time to plan, jogar cinza na or cabeça, time to throw ashes on your rasgar head, as vestes, rip your gown, jogar a boca no pó, throw your hands to clamar a the Deus, plow Deus, and say, God, tem misericórdia de have mim, mercy of porque me, sou um homem fraco, because I am a weak man pecador, and a sinful man, mas dependo da tua but I graça, depend for your e a tua grace, graça é and your infalível, grace does not a lack, tua graça é your maravilhosa, grace is a tua marvelous, graça é your poderosa, grace is tu és powerful, Deus que está you are the God that sentado is seated no alto e sublime on trono, the high e não throne, perdeu o and you have controle. not lost Tu está control. vendo o que eu You estou are passando, seeing what I'm going tu está through, vendo o que está you are acontecendo na seeing what is terra, happening here mas eu on vou earth, ficar aqui and I'm going to na stay tua here in presença your e vou te presence, dar and glória I will give you e vou glory, honrar o teu and I nome will honor you na alegria in joy ou na dor, or in pain, na tristeza in ou na sadness felicidade, or in joy, na dor in pain ou no cansaço or in tiredness ou na fraqueza or in weakness ou na força, or in strength, mas eu vou dar ao Senhor but I will give the o louvor Lord que o Senhor merece, the worship you deserve, porque a ti because to you seja honra, be given all seja honor, glória all glory, e seja o louvor. and all praise. Aconteça What will o que happen acontecer, will happen. tu és Deus, You are still tu não God. perdeu o You have controle, not lost tu não control. mudou de You have endereço, not changed your tu address. continua Deus You de Israel continue being the God e of Deus do Israel universo. and the God of the Tu universe. és o Deus You desta are the terra. God of this earth. Levante a sua voz e Lift up adore a your Deus por voice and isso. praise God for this. Hallelujah. Precisamos We must entender understand e discernir and discern as estações. the seasons. É engraçado que It's funny that às vezes eu olho para algumas pessoas sometimes I look at people e parece que eles não conseguem entender o que está and it seems acontecendo. like they don't understand what's going on. Parece que não conseguem ver, enxergar. They cannot see. Deus permite God will permit que coisas aconteçam no mundo espiritual things to happen in the spiritual realm porque Ele quer nos mover no Espírito. because He wants to move us in the Spirit.
Louvores, por exemplo. Worship, for example. Tem louvores que são louvores de adoração. We have worship songs that are for worship. Você rasga o coração, You rip your heart open, chora na presença de cry in the Deus. presence of God. Você se ajoelha, se You prostra. kneel down, you bend. Uma adoração profunda. It's a profound worship. Mas existem louvores que são louvores poderosos, But there are worship music that is powerful, de guerra. of war. Você entra já no louvor You batalhando, enter now already battling into the worship pelejando, song, marching, lutando, fighting, vencendo para a glória de winning Deus. for the glory of God. E falando de pessoas que não entendem, conseguem discernir, And talking about people that do not know how to é da discern, mesma forma, às vezes no louvor, it's in the same form todo of mundo está worship. quebrantado na adoração. Sometimes everyone here is broken. Você olha para ele, olha para You ela, look at them, ele parece que não está acontecendo nada. seems like nothing's happening. E Deus permite And God permits que coisas aconteçam nas nossas that vidas things will happen in our life para que possamos direcionar so that we can com estratégia e foco give direction or a guide nossa ourselves, oração a Deus. Sabia disso? our own prayers to God. Porque nós precisamos ter discernimento Because we must have discernment até para orar. even to pray. Se queremos que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, If we want God to hear our prayers, todas as orações são ouvidas por Deus, all of our prayers are heard from mas que God, elas tenham efeito, but that they can be effective, precisamos saber aonde direcionar as we nossas must know how orações. to direction our Eu não vou prayers. orar por Deus, me manda uma provisão financeira se eu não estou precisando de provisão I'm financeira. not going to pray to God for God to provide financially if I'm not going through a financial Agora deixa eu crisis. parar com tudo isso para voltar agora rapidamente para falar para você. And now let me go back to what I was speaking of. O que está acontecendo hoje no mundo? What is happening in the world today? O que está acontecendo na esquina? What is happening here Do lado de fora da sua casa? outside of your home? Será que você não está vendo Are you not seeing que é hora de dobrar o that seu it's time for you joelho to bend the e knee clamar a Deus por and call misericórdia? out for God's mercy? Pedir a intervenção de Ask Deus, God to o intervene clamor de and Deus. call on God. Pedir, Senhor, envia os teus And say, anjos, God, a send your proteção do angels, Senhor. the protection of Ei, you, gente, eu God. tenho dito aqui há quanto tempo I've said so many times que a Bíblia está se materializando materializing diante dos nossos before our olhos. very eyes. Estou vendo pessoas sendo We see atingidas, people being touched enquanto outras pessoas estão sendo while other protegidas. people are being Sabe o que protected. é isso? You know what that Salmo is? 91, It's versos Psalms 7 e 11. 91, verses 7 O anjo and do 11. Senhor, The angel ele of the está ao Lord seu lado, is before e you, 1000 cairão ao teu lado, and 1,000 will fall by your 10.000 left, à tua direita, 10,000 by your right. mas guess what? But adivinha o quê? Tu não serás You atingido. will not be touched. Esses homens, These men, filhos de Issacar, sons of Issachar, eram homens que sabiam interpretar também não apenas o que estava acontecendo no mundo espiritual, not just what was happening in the spiritual realm, mas sabiam interpretar os movimentos de Deus na história. but also they knew how to interpret God's movements through history. Deixa eu dizer algo para você. And let me tell you something more. Lembra que eu disse no início que Deus não perdeu o controle? Remember when I mentioned first thing that God has not lost Deus control. continua no trono. God continues on the throne. Ele sabe de tudo que está He knows of acontecendo everything that is happening. e Ele tem o controle de tudo And nas he has suas the mãos. control of everything in his hands. É porque Ele tem mesmo. Because he truly does. Esses homens sabiam interpretar os movimentos de Deus These men na know how to história. interpret God's movements throughout history. É essa posição que nós devemos assumir agora como igreja. It's this position that we must, as a church, position Você ourselves. está vindo na igreja domingo e You're terça-feira. coming to church Sunday and Tuesday. Para quê? Apenas para So- passar tempo? For what? Just for you to waste time? Para perder o seu tempo? Or waste your Você time? está vindo aqui You're coming here para receber uma to palavra de receive Deus, a word from God, uma palavra a profética, prophetic word, através do profeta, do through homem the de prophet, a man of God, Deus, do sacerdote, a high e priest, você vai carregar com and you're você going to carry with esta you palavra profética this também, prophetic word as well, para você orientar as so that you can pessoas orient other people. lá fora. Out there, Tem gente que está we have tremendo de people that are medo shaking in their boots por vários motivos, for many gente, motives, por várias situações. many situations. Mas aí é quando você vai But entrar, that's when you're going to enter. quando você vai entrar em cena enter in the e vai scene. dizer: não se Say, preocupe,
preocupe, don't worry. porque o Senhor nosso Deus, Because the Lord our Ele é o God, meu refúgio, He is our refuge. Ele é a minha fortaleza, He is our e Ele fortress. também pode ser o And seu He can refúgio also be your e a sua refuge fortaleza, and your fortress. o socorro bem presente Your help in na hora need da in angústia. the time of anguish. Gente, é hora Now it's da time igreja vestir a for the camisa church to invest. igreja, The church Evangelho do Senhor needs Jesus, to be an evangelist. e no meio do caos, And in the middle of no meio da chaos, crise, in the middle of no crisis, meio da tribulação, in the middle of tribulation, no meio da dificuldade, in the middle of dizer: difficulty, Deus é um say, Deus de God paz, is a God of peace. Deus é um Deus de solução, God is a God of solution. Deus está no controle, God is in control. Ele não está He dormindo, has not slept. Ele é o Deus He is God da minha salvação, of my e salvation. pode salvar você And He também. can save you too. Os filhos de Isacar, The sons of Issachar, eles não eram apenas homens de uma tribo comum, they were not just another common tribe. mas eles eram homens intercessores. They were intercessors. Eles eram intercessores, They were intercessors, homens que oravam, men that prayed, gastavam o seu tempo orando. spent their time praying. Deixa eu abrir um parênteses aqui And para a I'll open a igreja. parenthesis here. É hora também de gastarmos It's nosso time tempo for us to spend our na time presença de in the Deus. presence of God. Ache um lugar na Hallelujah. sua casa, Find a spot in your house. ache um lugar na sua vida, Find a spot in your life. ache um momento na sua A vida, moment in your life. seja no seu trabalho, Maybe at work, trabalhando, dando vacuum, working while you vacuum, dirigindo o caminhão, driving a truck, ou no seu escritório, or in your office, na sua sala. in your room. Comece a falar com Deus, Start speaking to comece a God. ser um intercessor, Start being an intercessor. comece a deixar o céu ouvir Start a sua letting voz. the heavens hear Ei, your voice. deixa eu dizer algo Let me aqui. tell you something more. Será que tudo que está Maybe acontecendo what's happening não é out Deus there, querendo ouvir o clamor da is it not igreja? God wanting to hear the As call coisas from vão this apertando, church? Things will é uma start to be dificuldade vindo pressuring, daqui e dali, difficulties coming e from Deus there dizendo and assim: eu there. vou permitir que toque nele, God is going to mention, Eu vou God will permitir- let that, I will permit eu vou this to permitir que happen. toque nela, I'll permit this will para que happen to her a oração dela comece a chegar no so céu. that her prayer can get to heaven. Os filhos de Sacar eram homens intercessores, The sons of Issachar were intercessors, conselheiros, counselors, estudiosos scholars, e estrategistas do reino de Deus. and kingdom strategists. Eles representam hoje, They represent today, trazendo para os nossos dias, bringing for today's day, aqueles irmãos those brothers and que sisters estão atentos ao céu. that are paying attention and aware of the heavens. Eu disse domingo, I said Sunday, tire os seus olhos remove da your tecnologia, eyes from technology se não souber usá-la, if you don't know how to use it, mas volte os seus olhos para a palavra de Deus. but bring your eyes back to the Word of Hoje, God. nesse culto de terça, In this teaching service on Deus está Tuesday, dizendo: God is olhe, saying, coloque os seus olhos no céu. put your eyes on heaven. Tenha os seus olhos fitados no Keep your céu. eyes focused Porque a on qualquer heaven. momento, Because at any moment, e agora eu estou falando de céu no and now sentido I'm talking espiritual, about tá? heavens in a spiritual way, Porque a qualquer momento, because at any moment, alguma coisa espiritual pode estar something spiritual acontecendo can be happening nas regiões celestiais. in the celestial E sabe quem é beings. que vai ver? And you know who will see, Sabe quem é que vai you know decifrar? who will be able to Sabe quem é discern, que vai poder decifrar o que está acontecendo? who will be able to Somente see what is aqueles que happening. tiverem os seus olhos only fitados no those that have their céu. eyes focused on heaven. Eles representam homens They represent men que tinham seus olhos no céu, that had their eyes fixed on heaven, mas os seus pés estavam na terra. but their feet also grounded to earth. Sabe o que é isso? You know what that is? Conexão entre o céu e a terra. That is connection from A heaven and igreja earth. faz conexão entre o céu Church makes the e connection a terra. between heaven Lembra que and Jesus earth. disse para Pedro: Remember Pedro, what Jesus eu told te Peter, darei a Peter, chave do céu. Said, Peter, I will give you the Sabe o que keys of Jesus heaven. estava dizendo para You know ele? what Jesus was Tudo telling que him? ligares na terra Everything that you será connect ligado no céu. on earth will be Eu connected vim to heaven. falar para você, I came to eu vim tell you, lembrar você I came to que remind você you tem a chave do that céu. you have the keys of Quem heaven. sabe está muito confuso. Maybe you're confused. Uma guerra, There's a um war, caos, a chaos, uma terrível situação no a mundo. situation, a Mas terrible você, situation. como igreja, But you as a church tem a chave do céu. have the keys of Tudo que heaven. ligar aqui na Everything that you terra turn on here vai on ser earth conectado will be no céu. connected to heaven. É hora de nós nos It's time for unirmos. us to look. É hora de nós nos unirmos em oração It's time for us to e unite dizer: in prayer and Deus, say, nós God, clamamos. we call out to you. Fecha a boca do leão. Close the mouth of the Cessa essa lion. tempestade. End this O mar this está earthquake. encapelado. The
Que haja Calm calma. the seas. Que haja calma. Calm the seas. Essa tempestade vai passar. May this bad nome weather do Senhor pass in the Jesus. name of Jesus. Esses homens, These men, eles sabiam alinhar they knew how to align a revelação de Deus com direção. revelation of God with direction. Olha para mim. Look to me. Será que eu estou sabendo? Maybe I know. Será que você está sabendo? What if you know? Alinhar a revelação de Deus que Deus está nos dando Do you know how to align the revelation of com God direção. with direction? Como assim, pastor? What do you mean, Você Pastor? vem na igreja assim, You come to church vou dizer de novo, domingo e terça. Sunday, Tuesday. Ouve a palavra You hear the word e vai para casa and you go home. e faz o quê? and you do what with Deus it? está dizendo, é hora God said de it's você time começar a alinhar. for you to align. Já deveria estar You should have already alinhando been a revelação da palavra, aligning the revelation o of the que você word, está ouvindo pela what palavra, you are hearing e through the colocar word, direção and na sua putting it with vida direction para to Deus your usar life, você so that God can e use colocar you direção na vida de outra and pessoa put para direction ajudar. on somebody else in your life. O entendimento deles Their understanding não era apenas no espiritual, wasn't only spiritual. porque primeiro precisamos entender Because isso. first we must understand, Antes de tudo acontecer aqui na terra, before anything happens here on earth, se materializar anything that no materializes material, here, vai acontecer no it will espiritual. happen in the spiritual. Então o entendimento deles não And era so their apenas, understanding was not only não é apenas no espiritual, merely spiritual, mas era no material. but it was here, practical. Era prático. It was practical. Eles sabiam deixar essa revelação They knew how to let this de revelation forma aplicável e entendível para o povo. be applied by the people. A palavra aqui usada no hebraico para entendidos é The yodei. Hebrew word is a day, Yodei, yodei, que vem da raiz yada, which comes from the root yada, que significa conhecer profundamente e discernir means to know deeply com intimidade. or to discern intimately. Olha a sabedoria desses homens. Look at the wisdom of these men. Eles tinham sabedoria tanto espiritual They had spiritual wisdom como sabedoria humana. and human wisdom. Deus deu a eles. God gave this to Ah, them. pastor, eles eram muito sábios. Pastor, they were very well known. Eles eram muito They knew a entendidos. lot and understood a lot. Eles eram diferentes. They were different. Deus pode fazer isso na sua vida. He could do that in your life. Tiago diz: busque de Deus sabedoria, James said, seek the Lord for wisdom, porque Ele dá em because he abundância will give it in aquele que abundance. busca. Ones that seeks. Então é hora de And buscarmos so de it's Deus. time to seek from Deus me God. revela, God, reveal o it to me. oculto e o escondido. Reveal the hidden and mas isso só secret vai place. acontecer And that will only se você happen andar com Deus, if you walk with God. como Enoque andou, If Enoch, como Elias how andou, Enoch walked, como Eliseu how andou, Elijah walked, como Moisés and andou. Elisha and Homens Moses que walked. recebiam a Men revelação that de Deus received the revelation para of God repassar para o povo. to pass it on to the people. Esse discernimento que eles tinham This discernment that they não era had fruto de uma mera observação natural. wasn't from a natural observation. Porque alguém pode pensar: Because someone may think, aí agora eu vou viver caminhando olhando para as estrelas, para okay, o so céu. now I'm going to start walking, looking at the stars. Se você não tiver revelação de Deus, If you don't have the revelation of God, direção de Deus, the direction a of única God, coisa que você vai the ver only thing you're going to see é se vai chover, não vai is if it's chover, going to rain or not. na verdade, True or not? entre outras coisas mais. In between other things as Mas well. os filhos de Issacar, But the sons of Issachar, eles tinham algo que nós precisamos ter. he had something that we must have. Eu vou repetir. And I will repeat. Os filhos de Issacar The sons of Issachar tinham algo que nós precisamos ter. had something that we must have. Essa é a hora And this is the time de clamar isso a to Deus. call out to God. Tá vendo que Deus está dando uma chance para You gente, see, God is giving us a chance, uma oportunidade an opportunity para caminhar mais perto dele, to walk closer to Him, para receber a revelação to dele. receive His revelation. Alguém diz aí por aí, dizem por Someone aí, said out there Deus não fala ao homem, that God does not speak to man Deus fala anymore. assim God conosco. does speak Deus to quer us. que você se aproxime God dele wants you to approach e Him. Deus dá a And oportunidade. God gives you the Deus opportunity cria a and oportunidade creates opportunities para se revelar ao homem. to reveal Himself to E man. os filhos de Issacar And the sons of Issachar tinham o que nós precisamos ter: had what we must have. sensibilidade Sensitivity ao mover de Deus. to God's movement. Eles sabiam, They knew através
das épocas, dos tempos, throughout the seasons da história, of history, o que Deus estava realizando. what God was fulfilling. Como igreja do Senhor As the Jesus, church of the Lord, nós precisamos estar maduros na we fé. must be mature in the faith. Precisamos entender a revelação We de must Deus. understand the revelation of God. Precisamos sair do superficial We must remove ourselves from the e andarmos superficial profundamente com and walk Deus, profoundly with a God. ponto de as pessoas olharem para At você, the point of people looking at you, já dizem que você é, né? and they already say Mas that se you você are. caminhar com Deus assim nesse nível, But if you walk with God at vai this dizer, level, eu não estou they're gonna entendendo. say, I don't Você não understand está vendo them. que o negócio está estourando lá You don't fora? see that it's chaos Por out que que there. você tem calma? Why are you Por que que calm? você está tranquilo? Why are you at Por que que peace? você não mudou? Why have you not Por que que changed? você não correu? Why have you not ran Por que away? que você não fugiu? Why have you not fled? Por que que você não foi embora? Why have you not Você vai given up? dizer, porque Deus ainda You're está gonna no say because controle. God is still in Eu control. ouço a voz I dele listen to his e ele está voice. me falando para And ficar he's telling me firme, to stay firm. porque essa tempestade vai Because passar this will too e pass. o nome do In Senhor the name of the Lord vai ser will glorificado. be glorified. Eles eram conectados. They were connected. Precisamos estar We conectados. must be connected. Eles compreendiam o tempo de agir. They comprehended the time to Eles act. sabiam a hora de They knew what agir. time to act. Eles sabiam a hora de esperar. They knew what time to wait. Eles sabiam a hora de They guerrear. knew what time to battle. Eles sabiam a hora de They knew recuar. what time to step back. Tudo isso eles faziam All these things they've porque done eles estavam because they were conectados com o céu. connected with the Ei, heavens. irmão, Hey, brother, é hora de estar it's conectado com time o to be céu. connected to heaven. Desconecta da internet. Disconnect the internet. Desconecta do iCloud. Disconnect E iCloud. conecte-se com Deus. Connect yourself with É hora que God. Deus quer falar com você. God wants to talk to you. Um exemplo aqui sobre esses filhos de Issacar, um exemplo do entendimento que eles tinham. An example of their understanding. Eles eram como homens do passado. They were like the men of the past. Eles seguiram os mesmos passos desses homens do They passado. followed the same path of these men in the past. Porque até então a Bíblia não era escrita. Until then, the Bible was not written. Até então Completely. eles tinham mais contato com a lei oral do que escrita. They had the verbal law. Então eles knowledge. ouviram falar de homens como And Noé. so they heard of men like Noah. Eles eram homens como os homens do dia de Noé, homens que eram conectados They com o were céu. like men like Noah, connected to heaven. Muitos viam as nuvens se formando Many saw that the clouds were forming nos tempos de Noé, in the times of Noah, porém só Noé sabia but only Noah knew que era a hora de construir a arca. it was time to build the ark. Muitos homens a viam naquela época Many men saw in that time, e olhavam também para o céu, looked at the skies, como Noé olhava, looking like mas Noah. só Noé conseguia But only discernir Noah knew how to a hora de agir. Você discern está the time entendendo? to Diga act. glória a If you Deus. understand, say amen. E o que eu quero passar para vocês aqui agora, And what I want to pass on to you now, vocês se lembram que eu venho sempre falando de buscar a Deus e buscar de Deus um espírito de discernimento. I always tell you to seek God for the spirit of discernment. Pois é, a hora é agora And the time is now que a igreja precisa dobrar os joelhos that the church must bend their knees e buscar de Deus and esse seek espírito, God, this spirit. buscar do Senhor Seek the Lord. o mesmo espírito que estava The sobre same Noé, spirit that was over Noah. o mesmo espírito que estava sobre Abraão, The same spirit that was over o Abraham. mesmo espírito que estava sobre os filhos de That Issacar. was over the sons of Issachar. O livro de Amós, capítulo 3, Book verso of 7, Amos, vai chapter dizer: 3, verses 7. certamente o Senhor Deus não fará It says, surely the sovereign Lord does nothing coisa alguma Without sem revelar o seu segredo revealing his aos plans seus servos, to his servants, os profetas. the prophets. Deus quer trazer isso de novo para God nós. wants to bring this back to Essa é uma us. herança nossa em Deus, This inheritance is que from Deus God, quer that revelar God wants to para mim, reveal para você, for me and to aquilo you que Ele vai fazer, what God wants to do. a ponto de quando for sair alguma
coisa na At televisão, the point that something will show up on você ser TV, capaz de dizer, eu já sabia, and you'll be capable to say, I porque already Deus knew, me revelou because essa God coisa. revealed this to me. Deus não quer que a sua igreja viva nas God trevas. does not want the church to live in darkness. Deus não quer que a sua igreja fique no esquecimento. God does not want the church to live in Ele forgiveness. quer revelar os seus He wants planos. to reveal His E plans. Ele só vai revelar os And seus He will only planos reveal His plans àqueles que buscam of e those amam that a seek sua Him and palavra. love His word. Deixa eu perguntar, tem Let me alguém aqui ask nessa you, noite is there someone que here busca, that seeks, que ama that a loves palavra de Deus? the word of God? É necessário que a igreja It's volte necessary that the church à busca must constante do return to Senhor. a daily pursuit of Eu God. vou dizer novamente, And I must say again, busque no trabalho, seek at home, busque na escola, at work, at busque school, dirigindo, while you're driving, busque no office, while you're at your office, aonde você estiver, wherever you quando go. você clamar When you call out to pela God, presença de with Deus, the presence of Deus God, vai se revelar a você God will reveal com o Himself to you espírito de with the spirit discernimento. of discernment. Eu libero sobre a sua I vida deliver over hoje your life o tonight desejo e a a want vontade and a e o desire espírito de of discernimento the spirit of da discernment parte de Deus. from God. Outra coisa importante, amados, Another important thing, beloved. quantos estão entendendo a palavra How de much Deus are aqui hoje? Diga amém, believing the word of Jesus. God tonight? Nós não podemos ignorar os sinais We must not ignore the signs dos fins dos tempos. of the end times. Quando a gente fala assim, muitas pessoas ficam até com medo, né? When we speak of this type of topic, people get scared. Mas veja que nós, à medida que nós vamos caminhando na vida, But as we walk in life, nós vamos nos aproximando de um determinado tempo dado por we Deus, get closer and closer to the time that is determined by God. dentro do relógio de Deus chamado Kairos. In the clock of God that is called Kairos. 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 Por isso não é tempo para perder o foco, And so it's not time to lose focus não é tempo para perder o rumo or lose direction e não é tempo para perder a direção. or lose our guide. Quem está fraco na fé, Who is weak in the faith, o meu conselho é busque mais my de Deus. advice is to seek God more. Eu posso orar aqui a noite We toda, could pray all night. eu posso gritar aqui a mensagem I toda, can yell out the word all mas se o night. seu coração estiver duro, But if your heart is hardened, nada vai acontecer. nothing will happen. Só Deus pode mudar o seu Only coração. God can change your heart. E no tempo que nós estamos And in vivendo, the times we are living, pessoas ainda estão indecisas. people are still indecisive Se ficam, se vão, if they stay or se go, fazem, se deixam de if they fazer, do it or se don't, é ou se não é, if it is or if it isn't, se é servo ou se não é if he's a servo, servent or not, se é membro da igreja ou se if não he's é a membro da igreja, if se é he's a member crente, or se não é not, crente, if he's a Christian or not, é hora de tomar uma it's decisão, time to make a decision. porque não há tempo mais a Because it's perder. not time to waste. Eu não sei quanto tempo nos I don't know how falta, much time we mas eu have sei left, de uma coisa: but I know thus Jesus está far. mais próximo Jesus hoje do is que ele closer estava than he ontem. is today than Você he was pode adorar yesterday. Jesus. Can you praise God? Se você não discernir o tempo, If you cannot discern the time, se você não discernir o que está if you acontecendo cannot discern what is happening e continuar perdendo tempo com pouca coisa, and stop wasting your time with the things that are wasteful, coisas materiais, things that are past, temporary, coisas temporárias, something that's materialized, conversas desnecessárias, conversations that are unnecessary, se preocupando com a vida de todos worried about everybody else's business e esquecendo da sua vida. and forgetting about your own. Eu sempre falo com a minha esposa um negócio. I always tell my wife something. Às vezes tem pessoas que nós conhecemos There's people that we know que são muito boas, that are very good, coração enorme, gigantesco, great hearts, big faz hearts, tudo de bom. do everything good. Você conhece aquela pessoa que a gente usa uma expressão assim no Brasil? We use this expression in Brazil. Fulano de tal, se precisar ele tira a roupa do corpo para te dar. So and so, if they will take off the last shirt they have to give to somebody else. Mas eu digo para minha esposa, são pessoas tão boas, It's people that are very good, mas são good boas. people. Eles são boas para os outros, mas para ele mesmo ele não é bom. good for other people, but not for themselves. Ele não faz o que é bom para They ele. don't do what's good for themselves. E o que é bom para ele hoje? And what's good for them? O que é bom para a alma dele? What's good for their O soul? que é bom para o coração What's good dele? for their heart?
O que é bom para o sentimento What's dele? good for their feelings? Estar na presença de To be in the Deus, presence of God. buscar a Deus, Seeking God. esquecer as outras coisas. Forgetting other things. Mateus capítulo 6, 33. Matthew 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Seek first Deus the kingdom of e a God, sua and justiça, your righteousness, e as demais and all these coisas other vão things ser will be acrescentadas. added onto you. Pare de correr, Stop running. pare de gastar tempo, Stop wasting pare de time. gastar energia Stop wasting com coisa energy que não vai te levar para o on céu, things that will not take mas you to busque heaven, o reino but de seek the Deus. kingdom of God and His righteousness. Você pode levantar a sua Can voz e you adorar lift up Jesus? your voice Porque and eu estou praise sentindo o God? Espírito 'Cause I de feel Deus His aqui. Spirit here tonight. Tem gente que está correndo perigo There's people that are in danger por não discernir os tempos. for not discerning the times they are living in. Jesus repreendeu os fariseus. Jesus rebuked the Pharisees. Lá em Lucas capítulo 12, In verso Luke 56, 12:56, diz que Jesus repreendeu os fariseus He rebuked the Pharisees por eles não conseguirem discernir o tempo do céu. because they could not interpret the weather. Olha o que Jesus disse no verso 56. And look at what He continues to say in verse 56. Hipócritas! You hypocrites! Hipócritas! You hypocrites! Sabeis discernir a face da You know terra how to interpret the do appearance céu, of the earth and the mas sky. não sabeis discernir esse tempo. How is it that you don't know how to interpret this present time? A Bíblia, Jesus disse isso. Jesus said this. Pessoas assim são hipócritas. Hypocrites, these people. Agora eu tenho, se eu posso dizer isso, o antídoto And now I have contra o engano é o ensino a teaching da palavra de Deus. from God's word. É você debruçar na An palavra de Deus. antidote to this. Meu marido não quer for you to ler seek comigo, the word. leia sozinha. My husband doesn't want to read with me. Read by yourself. Sua esposa não quer ler com você, leia você sozinho. My wife doesn't want to read with me. Read yourself. Mas leiam a palavra de Deus. But read the word of God. Estejam na presença de Deus. Be in the presence of God. Somente quando você se aprofundar na palavra de When Deus, you get into the word of God and Somente- immerse yourself in the word somente of quando God. você se debruçar na palavra de When you Deus, immerse yourself é que você vai is receber when you will a understand revelação e o and discernimento da receive the palavra. Você crê nisso? revelation of Diga the amém. discernment of God. Vou te dar um exemplo. And I'll give you an example. Mateus capítulo 24, verso Matthew 11. 24:11. Jesus disse isso. Jesus said this. Palavras de Jesus. Words of Jesus. E surgirão muitos falsos Many false profetas prophets will arise e enganarão a muitos. and will deceive many. Aonde está escrito Where is isso? that written? Está no New York Times? It's in New York Times? Está no Facebook? Is it on Facebook? Está no TikTok? Or on TikTok maybe? No Instagram? Instagram? Não, está na palavra No, de in the word of Deus. God. Surgirão muitos falsos profetas Many false prophets will arise que vão enganar a muitos. that will deceive many Se people. fosse pouco, já era um estrago. If it was a few, it would already Mas be esses a waste. falsos profetas But these false prophets vão enganar multidões. will deceive many. E o que é pior, And what is worse, o engano não vem como uma cara feia e malvada, deception does not come like a monster or villain, mas o engano ele vem com a aparência da but verdade. it comes dressed as truth. O que ele fala é verdadeiro. Olha, What he speaks is true. olha como é que ele fala bonito. Olha. Oh, look how he speaks. It's Ele tem beautiful. autoridade para He has falar. authority to speak. Ele é eloquente para falar. He has a he's eloquent in his speech. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 2 3, Timothy chapter 4 verse 3 diz sobre esses says that over these, e fala assim: porque virá tempo em que não suportarão for time will come when people a will sã not doutrina. endure sound Olha, doctrine. gente, Look, people, a rejeição the ao estudo da rejection palavra, of the sound biblical a teaching, rejeição The em rejection mergulhar na palavra of de Deus, immersing yourself in the word of será God, uma be marca one of the marks da apostasia dos of great últimos dias, sabia? apostasy in the last E é o que days. está And acontecendo. it is what is happening thus Eles far. deixam de acreditar na palavra do They pastor, stop listening to the word of the pastor, deixam de acreditar no que está escrito na the Bíblia, word that is written in the para Bible, acreditar em qualquer youtuber que aparece aí. to believe any YouTuber Não that sabe de appears. onde ele vem, Don't know where he não came sabe a from, procedência don't dele, know where he's só going, porque tem um anel, tá bonito, but because he has a ring on his fala finger and bem, speaks well, tem um título de
doutor, eloquently. He's doctor. doutor disto, doutor He has daquilo. masters. As pessoas estão sendo equivocadas. People are being invoked. Isso quer dizer que a rejeição And that means that the da rejection leitura e da palavra de Deus of the word of God será uma marca is going to be a da mark. apostasia nos of the great últimos apostasy dias. of the E last deixa eu day. dizer algo para você. And let me tell you this something. Eu vou repetir, não sei quanto tempo nos I falta, don't know how much time is mas eu left. sei de uma coisa: But I know this. estamos vivendo We are últimos living in dias. the last Você pode times. levantar a sua mão e Lift adorar up your Jesus. hand and praise God. Eu vou pular algumas coisas aqui para a gente ganhar tempo. Quando eu leio a palavra de Deus, When I read the word of God, e olha como a palavra de Deus é poderosa. look at how the word of God is powerful. Engraçado, eu disse isso domingo, né? And I said this on Sunday. Que a palavra de Deus, esse livro chamado Bíblia, This book called the Bible, fechado, closed, ele é como se fosse qualquer outro could livro. be just an ordinary book. Mas quando ele é aberto, But when it is open, não no Salmo 91 e fica not ali in empoeirando, né? Psalm 91 and it's there getting dust. Mas quando ele é aberto e lido, But when it is open and read, mergulhado, and you're diving into the word, eu estou lendo a palavra de Deus o tempo todo. you're reading the word of God all the time. No meu iPad, On my iPad, no meu computador, on my computer, na Bíblia aqui de papel mesmo. in my paper Bible. Mas eu estou lendo, eu estou me alimentando da palavra de But I'm Deus. getting fed by the word of God. E quando eu leio a palavra de And when I Deus, read the word of God, aí o sobrenatural surge then the supernatural para moves realizar no material and materialize aquilo que a palavra de Deus what me the diz que word ela é of God capaz. stated already. Quando eu leio a palavra de When I read Deus, the word of God, a mente e o coração do the homem, mind and the heart of ele man começa a will entender start to a understand verdade de Deus. the truth of God. Agora, quando eu deixo de ler And when I stop a reading palavra de Deus, the word of God, coisas ruins também podem bad acontecer. things can happen. Quando eu deixo de ler a palavra de Deus, When I stop reading ou the quando a word, palavra de Deus é or negligenciada, when the word of God is neglected, o engano prospera. they prosper. Quando eu deixo de ler a palavra de Deus When I stop reading the e word ela é of God, esquecida, and it is o forgotten, pecado se fortalece. sin gains strength. Onde o espírito é Where the ignorado, spirit is ignored, a carne the governa. flesh rules Onde over. não há doutrina, Where there is no doctrine, há confusão. there is confusion. Onde falta Where discernimento, discernment is lacking, sobra distração. distraction is increased. Onde a verdade não é Where ensinada, truth is not a taught, mentira domina. lies dominate. Onde a cruz é deixada Where de the lado, cross is sidelined, o ego é entronizado. ego is exalted. Onde o temor a Deus se perde, Where the fear of God is o lost, mundo ganha espaço. the world takes over. Onde a vigilância Where cessa, vigilance ends, o inimigo avança. the enemy advances. Onde a profecia é Where desprezada, prophecy is o despised, povo tropeça no people escuro. stumble in the dark. Onde a fé não é Where fundamentada, faith lacks a foundation, emoção governa. emotion lacks control. Onde não há ensino da Where there is palavra, no teaching, há fanatismo. fanaticism Onde a palavra não é arises. luz, Where the word is not o light, povo anda em sombras. people walk in shadows. Onde o culto vira Where show, worship becomes a show, a glória de Deus se God's vai. glory departs in Onde a silence. Bíblia é Where the fechada, Bible is closed, o abismo é the aberto. abyss is open. Agora, onde a But palavra where de the Deus é word pregada is preached com unção, with anointing, com autoridade, with authority, com reverência, with reverence, com conhecimento with knowledge, e com discernimento, and with discernment, o povo de Deus the fica de people pé are e o edified, povo de Deus é and they edificado stand firm, porque é pregada a because palavra it's de preached Deus. the word of God. Aleluia! Você Hallelujah. pode louvar a Deus Can you por isso. praise God for this? E eu encerro dizendo And nessa I noite. conclude tonight. Primeiro, First, o que devo fazer para resistir os dias maus? what must I do to resist the end time, these last times, Primeira coisa, the evil days ahead? devemos voltar para The a first palavra. thing we must do is go back. Meu conselho para você hoje: My advice for you today, volte para a palavra. go back to the word. Leia a palavra. Return to the word and read the word. Medite na palavra. Meditate on the word. Guarde essa palavra. Guard this word. Eu não sei qual é o melhor momento para I você. don't know what the best times is for you. Todo mundo tem o seu melhor momento para tudo. Everyone has the best times for Tem themselves. gente que gosta de ler de manhã. There's people that like to read in the morning Tem gente que gosta de ler na hora do almoço. or time at lunch Tem gente que gosta de ler quando está na or cama. when they're in bed. Procure o melhor momento
Search for the right time para você meditar e for ler a you to palavra de meditate Deus. on the word of God. Segundo, Second, ande em obediência we must walk in obedience e fé. and faith. São duas coisas que têm que caminhar junto. Two things that have to walk together. Não adianta ter fé You can't have faith e não obedecer. and not obedience. Por quê? Why? Porque a fé Because sem faith obras, o without works que ela é? is dead. É morta. It's dead. Então você precisa andar And so you must em walk obediência in à palavra obedience to the e word crer na and palavra. believe in the word. Nessa noite a palavra de Tonight, Deus the word of God vai produzir is fruto going na to sua produce vida. fruit in your life. Pregadores, Preachers, homens de Deus, men of God, ensinadores, teachers, pastores, pastors, servos e servas, servants and precisamos levar must take não só para o púlpito not just the word of a God palavra de Deus, to the pulpit, mas para a vida toda, but all a of our life. Bíblia aberta, The open Bible para que os céus possam estar abertos must be sobre a active so nossa that vida. the heavens can be active over our lives. Eles vão cantar e eu vou encerrar They're going to dizendo: worship and I'm going to eu finish. creio numa geração I believe in a generation como a geração de Issacar. like sons of Issachar. Quem eram eles? Who were them? Que não andava Who confusa. did not walk confused. Você não vai andar confuso. You're not gonna walk confused. Deixa eles falar. Let them speak. Deixa eles gritar. Let them chat. Deixa colocar anúncio aqui. Let them do that colar. and do that. Deixa eles tentar te colocar medo. Let them try to Mas apply você fear não to vai you, ficar but you will confuso, not be porque o confused, espírito de 'cause the spirit discernimento of discernment está sendo derramado is being sobre a poured sua out over vida. your life. Você crê nisso? Do Diga you amém. believe this? Say Fica de pé amen. comigo. Stand with me. Eu fecho dizendo: I conclude. o relógio profético de The Deus prophetic clock of God não parou. has not stopped. Estamos mais próximos do que We are nunca closer than ever de eventos que mudarão o to mundo. events that will change the course of the Deixa eu world. dizer isso aqui para And eles let me tell you entenderem. just once more. Mas faça uma caminha aí para mim, vai. Isso. Estamos mais próximos do que nunca We are closer than ever before de eventos, guarda isso, to events que mudarão o mundo, that will change the course of the world, que vai mudar o mundo. that will change the course of this world. Lembra do dia 9/11? Remember the 9/11 Mudou o mundo. changed the world. Não mudou só apenas os Estados It Unidos. didn't just change the United States. Estamos próximos. We are close. Não sei quando. I don't know when, Não me importa. and I don't care. O que me importa What I care about é a minha postura firme na is presença my de firm Deus. posture in the presence of God. A minha postura lúcida. My lucid posture in the presence Eu of estou God. alerta, eu estou atento. I'm alert and I'm attentive. Eu não estou I'm intoxicado not intoxicated com as bebidas deste mundo, with the drinks of this world, com as comidas deste with mundo. the food of this world. Mas eu e você, nós somos But me and you uma are igreja a church que tem uma postura firme, that has a firm posture, lúcida lucid e posture, cheia do Espírito and Santo. full of Você the pode levantar Spirit a of sua God. voz Can you e lift adorar up a your Jesus? voice and lift Sejamos up God? como os filhos de We will be Issacar, like the sons of Issachar, homens men de discernimento, that had que discernment entendam os tempos and in the end e time saibam and know o que fazer, what to do, como fazer how to do e it, na hora que fazer. and when Pode to do louvar. it. Levante a sua voz e Lift adore o up your Senhor voice nessa and praise noite. God tonight. Eu já vou orar com você. Feche os seus olhos. Close Eu vou your orar eyes. por você I'm nessa going to hora. pray for you tonight. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nós declaramos we declare, que o Jesus, teu reino venha that à your terra, kingdom come, que seja feita na terra, be given on earth assim como é no céu. as it is in Dá heaven. a esse povo Give these people espírito de coragem, spirit of courage, espírito de fé spirit of e faith, Jesus, discernimento and of nesta hora. discernment in these Deus, times. tira os olhos Jesus, deles remove from das them coisas passageiras these things that are e que os temporary, nossos olhos and may our possam eyes estar fitos be fixed nas coisas on the things eternas, that are nas eternal, coisas the eternas. things that are Eu eternal. abençoo a sua I casa, bless this house. eu abençoo o seu I lar, bless your home. eu abençoo a sua I família. bless your Você family. pode adorar a Deus, Can diga you praise glória. God? Eu Glory. abençoo o seu lar, Say, I bless your eu house. abençoo a sua entrada, I bless your entrance. eu abençoo a sua I bless